Vamos lá. Bom, vamos começar então a aula de hoje. Vamos falar sobre análise combinatória e vou começar falando sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Que já falamos, mas eu vou repetir aqui. Eu preparei os slides e vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Vou fazer uma apresentação aqui. Durante a apresentação, como eu estou com uma única tela, eu não consigo ver o que vocês vão escrever. Então, qualquer coisa, fala aí, tá? Usa a voz para me chamar, tá? Beleza? Se quiser voltar, não entendeu alguma coisa, usa a voz que eu vou ouvir aqui e aí eu retorno para vocês, tá bom? Vamos lá. O princípio fundamental da contagem tá aparecendo aí já, né? A apresentação. Tá sim. Tá sim, professor. Sim, então vamos lá. Então, o que é o princípio fundamental da contagem? Antes de começar a falar sobre o princípio fundamental da contagem, vou falar sobre análise, vou falar um pouquinho sobre o que é análise combinatória. Análise combinatória nada mais é do que uma parte do conteúdo de matemática, parte da matemática, que ela trata de resolver problemas de contagem. Problemas simples, até problemas mais complexos, certo? E dentro da análise combinatória, nós temos algumas técnicas de resolução desses problemas. Técnicas que devem ser aplicadas para resolver esses problemas. Quais são essas técnicas? O princípio fundamental da contagem, a permutação, seja ela simples com repetição, tem até uma permutação circular, que nós não vamos estudar, tá? Tem arranjos, simples e arranjos com repetição, combinação simples e combinação com repetição. No caso do ensino médio, a gente vai trabalhar a parte mais de problemas que envolvem as técnicas simples. Permutação, arranjo e combinação simples, tá certo? Então, o primeiro deles que a gente vai tratar é esse aí, o princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá, fazer uma ilustraçãozinha aqui e depois eu entro no conteúdo. A primeira pergunta que ele faz é quantos carros há? Quando ele fala quantos carros há, ele quer saber o seguinte, no Brasil, por exemplo, quantos carros eu posso ter no Brasil de forma legal? De forma legal é o carro registrado no Detran, com a placa, tudo mais. Lembrando, hoje nós temos dois tipos de placas, então nós vamos estudar os dois aqui, para ver o que é que muda de um para o outro, tá certo? Então, ele faz aqui uma abordagem, depois vocês leem isso aí com calma, sobre quantidade de carro na época aí, até 2012 no Rio Grande do Norte, tá? É interessante a leitura, não é desprezível, não. Aí ele mostra aqui alguns tipos de placa no sistema antigo aí, que ainda é utilizado, antigo atual, né? Que são placas que têm três algarismos, três letras e quatro algarismos, né? Quatro números, certo? Essas letras podem ser repetidas, os números também podem ser repetidos, nada influencia, não tem nada demais aí. Aí, antigamente, tinha uma placa assim, ó, com duas letras e quatro números. Por que que mudou? Saiu dessa placa de duas letras, foi para uma placa de três letras. Nós vamos verificar por que mudou. E aí tem placa vermelha, placa amarela, placa preta, placa prata. As cores identificam o tipo de veículo, certo? A preta é veículo oficial, essa amarela é aquela placa antiga que não existe mais. A vermelha é placa de carro comercial, a prata é placa de carro de passeio, de pessoas, esse negócio tem uma placa de carro de colecionador, que eu não lembro a cor, entendeu? E assim por diante. E aí a primeira pergunta que ele faz é quantas placas de carro podem ser criadas com três letras e quatro dígitos? Só que antes de falar isso, antes de resolver, eu quero entrar na definição desse princípio fundamental da contagem. Então, como é que eu defino o P? Como é que eu defino o PFC, o nosso princípio fundamental da contagem? Como é que eu faço essa definição?
O princípio fundamental da contagem nada mais é o seguinte: ó, tem um certo acontecimento que ele vai acontecer de maneiras distintas. Por exemplo, eu quero sortear, duas dezenas, aliás, esquece aí, já vai para outra parte. Eu quero, por exemplo, fazer um casal, certo? Formar um casal. Só que para formar esse casal eu tenho 5 meninos, tá? E tenho 6 meninas. Então, de quantas formas distintas eu posso formar esse casal? Quantos casais diferentes eu posso formar? Então, eu vou ter que tomar duas escolhas. Primeiro, escolher o menino, depois escolher a menina, não é isso? Tem que escolher o menino e escolher a menina. E observem que a ordem que eu vou pegar aqui não altera nada. Eu posso escolher a menina primeiro, porque a escolha da menina não vai influenciar na escolha do menino, como a escolha do menino não vai influenciar na escolha da menina. Certo? Então, de forma, digamos assim, rústica, eu faria isso aqui, ó. Eu tenho o menino 1, o menino 2, o menino 3, o menino 4 e o menino 5, certo? Agora observe, quando eu tomar o menino 1 aqui, quando eu tomar o menino 1, escolher ele, para esse menino 1, eu vou ter a menina 1, a menina 2, tá chegando alguém aí, deixa eu ver aqui. O problema está com a tela só isso aqui. Chegando gente, vamos lá. Então, a menina 2, a menina 3, a menina 4, a menina 5 e a menina 6, certo? Então, para esse menino 1, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Então, só com esse menino 1, eu consigo formar 6 casais diferentes. Só com ele. E para cada um desses meninos, eu vou conseguir formar mais 5 casais diferentes. Então, o princípio fundamental da contagem diz o seguinte: se um certo evento, qual é o nosso evento aqui? Formar um casal, acontece de maneiras distintas, onde uma não interfere na outra, eu posso calcular o número de eventos possíveis multiplicando as possibilidades de cada uma das opções. Então, a primeira opção, meninos, eu tenho 5 meninos. E eu vou multiplicar pela quantidade de opções da seguinte opção. Seguinte opção, meninas. Então, eu vou formar 30 casais distintos. Eu posso formar 30 casais. Generalizando a história. Generalizando. O que é que diz o princípio fundamental da contagem? Certo? Se eu tenho um acontecimento que vai acontecer utilizando um evento 1, e esse evento 1 vai acontecer de P maneiras. O evento 2 vai acontecer de M maneiras. E um evento N, ó, entre o 2 e o N aqui tem outros eventos, vai acontecer de N maneiras. Então, a quantidade de possibilidades que esse evento pode acontecer é dado por P vezes M vezes todos os eventos possíveis aqui. Então, é uma multiplicação. No nosso caso lá, ó, o número de casais foi dado por quem? Número de meninos vezes número de meninas. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. E ele a gente vai usar para resolver essa situação aqui, praticamente, de princípio aqui, das placas. O que é que ele diz aqui nas placas? Ó? Quantas placas
de carro podem ser criadas com três letras distintas. Quantas são as placas de carros que podem ser criadas com três letras distintas? Deixa eu acessar aqui no meu celular essa reunião, porque eu acho que eu fico mais confortável aqui para acompanhar vocês, tá? Que aí qualquer coisa eu vejo por outra tela aqui. Uma tela só é complicado. Permissão aqui é rapidinho. Esse negócio tá ruim até para acessar aqui também. Participar de uma reunião. Tá vendo? Já apareceu mais um aqui, o Alan. Deixa eu dar acesso a ele aqui. Eu não preciso interromper. Vamos lá. É GM FF. Não, NNTF. IFPA. Participar. Vamos lá. Entra aqui na reunião. Aqui. Participar. Vou zerar aqui o microfone dele. Zerar também aqui. Pronto. Baixar o volume. Aí. Vamos lá, então. Vamos voltar para o que a gente estava falando. Princípio fundamental da contagem. Então, aplicando aquela técnica, de quantas formas distintas eu posso calcular, de quantas formas eu posso calcular a quantidade de placas de carro que podem ser criadas com 3 letras e 4 dígitos. Como é que isso vai acontecer? Vamos aqui no nosso lugar de escrita aqui. Então, eu quero criar placas que vão ser dadas por 3 letras e 4 números. A primeira coisa que eu tenho que saber aqui eu vou colocar a letra 1, a letra 2, a letra 3, o número 1, primeiro número, o segundo número, o terceiro número e o quarto número. Então, já sei definir isso aí. Primeira coisa foi tomar essa decisão. Segunda coisa importante de ser tomada a decisão, qual é? Saber quantas letras e quantos números eu tenho para utilizar. Segundo o nosso alfabeto, nosso número de letras é 26. E a quantidade de números que eu tenho para utilizar é 10, de 0 até 9, não é isso? Então, aqui nessa primeira letra, eu tenho 26 opções. É a primeira tomada de decisão. Aí eu venho para a segunda letra. E aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Pode repetir a letra? Alguém pode me responder isso aí? Pode repetir a letra na placa do carro? Pode. Pode. Então aqui eu também tenho 26 opções. Posso repetir a terceira letra? Posso. Então tem mais 26. Pode sim. Aí eu vou para o número. Primeiro número pode ser qualquer número? Pode. São 10. Então 10 opções, 10 opções, 10 opções, 10 opções. Aí eu tenho 26 elevado a 3, não é isso? Vezes 10 elevado a 4. Quando eu fizer esses cálculos aqui, eu vou saber qual é o quantitativo de placas de carro que eu posso ter utilizando aquele esquema ali, aquele código. Aí agora eu vou mostrar para vocês por que saiu da placa de 2 letras e foi para a placa de 3 letras. Porque quando eu sair da placa de 2 letras, ó, eu elimino uma letra aqui, eu vou eliminar a primeira, tá? Eu diminuo o quantitativo de veículo que eu posso emplacar. E por incrível que pareça, o sistema disseram que estava saturando. Eu não acredito nisso, tá?
estava saturando o número de carros que era para ter. Eu não acredito nisso, porque esse número aqui é um número bem grande também. Ó. Eu tenho aqui, ó, se eu fizer as contas aqui, vamos fazer as contas aqui rapidinho, vamos lá. Vamos lá. 26 vezes 26, né? Dez elevado à quarta dá 10 mil. Então, vezes 10 mil. 6.760.000 veículos. Era isso aqui. Disseram que estava saturando. E aí o que é que fizeram? Aumentaram uma casa com 26 dígitos. Então, pegaram esse número aqui, multiplicaram por 26. Então, pegou esse valor, 6.760.000, e multiplicou por 26. E aí passou a ter 175.760.000 possibilidades de placas de carro. Ou seja, esse número aqui vai ser difícil ser saturado, porque a população brasileira é 220 e alguns milhões de habitantes. Então, ó, praticamente deveria ter, cada habitante ter um veículo, não é isso que acontece no Brasil, né? É um veículo por residência, no máximo 2. Muitas residências não têm. Quando eu falo veículo, eu estou colocando aqui carro, moto, caminhão, tudo, né? Veículo de transporte, ônibus, tudo, tudo, tudo. Mas isso não acontece. Aí agora o que é que eles fizeram? Mudaram o sistema de novo. Qual sistema que eles mudaram? Eles botaram uma placa que tem letra, 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 número, letra, número, número, ó. Letra, 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 número, letra, número, número. Ou seja, eles aumentaram a quantidade de possibilidade. Quando eu troco esse segundo número aqui, esse aqui, ó, por uma letra, eu saio do multiplicador 10 e vou para o multiplicador 26. Então, na verdade, eu passo a ter, ó, 26, 26, 26, 10, 26, 10 e 10. E aí eu vou ter 26 elevado à quarta vezes 10 elevado à terceira. E aí eu aumento novamente o número de possibilidades. Vou ter 26 elevado à quarta vezes 1.000. Certo? Que passa para 456 milhões, isso aqui, ó. 456 milhões, 976 mil. Porém, essas placas aqui, essas novas aqui, que tem 3 letras, letra aqui, número e 2 números, são chamadas placas do Mercosul, ou seja, não é só para o Brasil, tá? Era para todos os países envolvidos no Mercosul. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia. Quem estiver fazendo parte do Mercosul tem direito a utilizar essa placa. Mas vocês entenderam aí a ideia qual é do princípio fundamental da contagem. Tem outros exemplos de princípio fundamental da contagem, alguns até bem mais simples. Vou botar aqui, apresentar o slide. Não é isso aqui não, mas vamos lá. Tem alguns até mais simples. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo corriqueiro aqui, ó. Aí o slide está lá, vocês vão discutir. Quantos números de telefones podem ser criados com 9 dígitos? Aí ele faz uma restrição agora, iniciando com 9 e os segundos dígitos não sendo 9 ou 8. Então, ó, agora ele tem duas restrições.
Eu quero criar números de telefones com 9 dígitos, certo? Que é o que a gente usa hoje. Começando com 9, certo? E o segundo dígito não é 9 e nem 8. Observem que ele não fala qual é a operadora, qual é o número, não sei o que. Não, ele fala das duas condições. E essas duas condições têm que ser tratadas. Então, como é que ficam essas duas condições? Vamos lá? Como é que fica isso aí? Eu quero criar o número de telefone que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. E tem uma condição. Aqui tem que começar com o número 9. E aqui não pode, não, 9 ou 8, certo? Daqui para frente, ó, da terceira casa para frente, pode qualquer coisa. Então, a técnica que eu ensino para vocês quando pegar um problema assim, que tem restrições, é começar das restrições. Que as restrições é que são que a gente tem que atacar. Os problemas principais é que a gente tem que atacar. Certo? Esses problemas principais é que a gente tem que atacar. Ele não pode querer atacar o que está mais fácil. Vamos atacar logo o que está mais difícil. Então, eu começo logo daqui, ó. Aqui eu tenho que usar o número 9. Dentro dos 10 algarismos que eu só tenho um número 9. Então, eu só tenho uma opção para colocar aqui, que é o 9. Certo? Só tem essa opção para colocar aqui, que é o número 9. Agora, aqui, quantas opções eu tenho? Na Tem segunda 8. casa. Alguém pode me responder aí? Quantas opções eu tenho na segunda casa? 8 opções. Seriam 10, mas como tem restrição de 2, Exatamente. Eu não posso usar o 9 nem o 8. Então, me resta 8 opções. Agora, daqui para frente, quantas opções são? Para cada caso? são 10 opções para cada casa. 10 opções. Então, 10, 10, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui, certo? Logo, eu vou ter, ó, 1 vezes 8, 8. Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 elevado a 7. Então, 8 vezes 10 elevado a 7, sabe? Uma 80 potência de milhões. quase 10, né? 7 zeros aqui, ó. Só aqui dá 10 milhões. Então, no caso, eu tenho 80 milhões de números de telefones que começam com 9. O segundo número não é 9 ou 8, não é 9 e nem 8, certo? E daí para frente pode ser qualquer número. Então, tem aqui, ó, 80 milhões de opções. O que é que eu usei aqui? O princípio fundamental da contagem, onde cada evento aqui separado, quais são os eventos? Primeiro número, segundo número, terceiro número, quarto número, quinto número, sexto número, sétimo número, oitavo número, nono número. Cada evento, nenhum vai interferir no outro. Então, quando um evento, um não interfere no outro, nós usamos o princípio fundamental da contagem, beleza? Então, isso aí é princípio fundamental da contagem. E aí, lá no slide, tem mais exemplos, vocês podem estudar lá, tá certo? Eu vou falar agora aqui sobre permutação, depois vou falar sobre arranjo e combinação. Só que antes de falar sobre permutação, arranjo e combinação, eu vou mostrar esse mapa aqui, que é importantíssimo. Estão vendo esse resumo aí? Estão enxergando o resumo? Está aparecendo para vocês? Tá Sim? sim. Tá? Ótimo. Então, o que é que diz esse resumo aí? Ó? Resumo de análise combinatória.
que é que diz aí? Resumo de análise combinatória. Porque no meu celular aqui... Ah, apareceu agora. Não estava aparecendo, não. Está devagar o negócio aqui. O que é que diz aqui nesse resumo? Você tem aqui, ó. Número de objetos é igual ao número de posições. Quando você vai tomar uma decisão e o número de objetos que você tem é igual ao número... Aí você tem que fazer essa pergunta, fazer observar. O número de objetos que eu vou utilizar é igual ao número de posições que eu vou ocupar? Vai ter duas respostas, sim ou não. Se for sim, decidido o que é que você vai utilizar. Permutação. P é de permutação. Permutação de N elementos, que é dado por essa formulazinha aqui, que nós vamos ver já já o que é. Se o número de objetos não é igual ao número de posições, aqui, não. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. A ordem em que eu vou colocar os objetos importa? Quem eu vou colocar primeiro, quem eu vou colocar depois? Se essa ordem importa, se é sim, aí eu vou usar arranjo. Se essa ordem não importa, aí eu vou usar combinação. Certo? Então, vamos revisar de novo. Eu vou resolver um problema de contagem, aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta. O número de objetos que eu tenho é igual ao número de posições? Vou ter duas respostas, sim ou não. Se a resposta for sim, morreu, permutação. Se a resposta for não, aí eu tenho que fazer uma outra pergunta. Qual é a outra pergunta? A ordem em que eu vou colocar os elementos, essa ordem importa? Ela vai alterar o resultado da questão? Se a resposta for sim, eu vou usar arranjo. Se a resposta for não, eu vou usar combinação. Então, para isso serve esse resumo aí, para vocês criarem essa análise, certo? Agora vamos nas definições de permutação, arranjo e combinação. Então, análise combinatória, permutação. Aí. Então, também aqui começa fazendo uma coisa, ele fala que permutação, lá do dicionário. 1, é substituição de uma coisa por outra. 2, alteração dos elementos que formam um todo, a fim de se obter uma nova combinação. Então, essas são as definições lá no dicionário de permutação. E ele começa aqui fazendo uma pergunta já. De quantas formas diferentes 6 funcionários podem se revezar em 6 cargos distintos? Pessoal, vou só atender um celular aqui rapidinho. Vou até interromper aqui. Vou atender e já volto, tá? É importante aqui. Alô? 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 Oi. Alô? Oi? Vamos voltar aqui. Isso era importante, é lá da reitoria, mas acho que deu problema. Continuam me ouvindo? Sim? Sim, professor. Yes? Sim? Ótimo. Então vamos lá. Voltar à nossa pergunta. De quantas formas diferentes 6 funcionários podem se revisar ocupando 6 cargos distintos? Eu vou lá para o pente agora, para a gente tomar... Lembrando, estou falando aqui de permutação. Então, se eu estou falando de permutação, eu já vou lembrar o quê? A ordem, o número de objetos, ele é igual ao número de coisas que eu quero. Ó, eu quero pegar 6 funcionários e quero distribuir em 6 cargos distintos. Ou seja, o número de elementos que eu tenho é exatamente igual ao número de objetos que eu vou trabalhar. Ou o número de objetos é igual ao número de elementos que eu preciso trabalhar. Se é igual,
Então, de cara aqui, eu já sei que eu vou usar permutação, certo? Antes de chegar na fórmula da permutação, eu vou mostrar para vocês como é que a permutação acontece. Então, eu tenho 6 cargos. Ó. Cargo 1, cargo 2. Ixi, esse Czinho ficou feio. Hein? Cargo 2, cargo 3, cargo 4, cargo 5, opa, cargo 5 e cargo 6. Então, tenho 6 cargos, eu tenho 6 funcionários para ocupar esses cargos. Aí, olha a pergunta que eu vou fazer. Para ocupar esse primeiro cargo aqui, não importa se é homem, se é mulher, qual é a qualificação, o problema não colocou nenhuma restrição. Para ocupar esses primeiros cargos, quantos funcionários eu tenho? 6. Tenho 6. Então, tenho 6 opções aqui. Para ocupar o segundo cargo? 5. 5. Por quê? Porque um já ocupou o desses primeiro. funcionários já ocupou o primeiro cargo, não é isso? Então, vou ter 5 aqui. Para ocupar o segundo cargo? 4. Para ocupar o terceiro cargo, 4. O quarto cargo, 3. O quinto cargo, 2. 2. Ixi, Maria, falando 2, escrevendo 5. 3, 2. E o último cargo só vai restar 1. Então, na verdade, quando eu multiplicar isso aqui, eu vou ter, ó, 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720. Tem uma coisa na matemática que é chamada de fatorial. Fatorial, tá? Se ninguém ouviu ainda, vai ouvir agora. O que é o fatorial? A definição de fatorial e a notação do fatorial é assim, n com essa exclamação, n fatorial. O que é um fatorial? É pegar o número, multiplicar ele por todos os seus antecessores. Antecessores é quando eu vou diminuindo uma unidade até chegar na unidade 1. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que 6 fatorial. Pegar o número 6 e multiplicar ele por todos os seus antecessores. Quais são os antecessores de 6? 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui é 6 fatorial. Por que eu estou falando de fatorial? Porque agora eu vou entrar na definição de permutação, tá? Vou entrar na definição de permutação. Vamos definir o que é uma permutação. Então, ele faz essa pergunta aqui, tá vendo? Faz essa pergunta, né? E aí ele vai dar um outro exemplo depois, tá? De quantas sequências diferentes pode se organizar 12 sapatos. Dá um outro exemplo. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem se sentar. Vai dar um... Ele fala, vai resolvendo aqui, tá vendo? E isso aí vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 alunos, né? Tem a professora ali, 120, né? E aí ele entra com essa definição de permutação. Permutação de n elementos é exatamente igual a n fatorial. Então, quando eu quero permutar, permutação de n elementos sem repetir esses elementos, tá? De n elementos, a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Lembrando que n fatorial serve para n maior, natural, maior que 0, né? Vou até reescrever isso aqui para não ter problema. N, vou até colocar assim, n pertencente aos naturais, sem o 0. Pronto, vou colocar um asterisco aqui. Esse n aqui é um número natural diferente de 0.
Ou seja, n fatorial é ele vezes o seu primeiro antecessor, que é ele menos 1, vezes o seu segundo antecessor, que é ele menos 2, até chegar no 1. Tá? Até chegar no 1. Estou botando um ponto mais grosso aqui, multiplicação, porque tem umas reticências aqui, tá? Então, aí eu tenho n fatorial, que é o fatorial. E a permutação é dada assim. Então, a pergunta que ele fez lá no começo, a primeira pergunta, uma das perguntas lá, ó. Vamos voltar lá na nossa primeira pergunta lá, para ver como a gente vai responder ela usando a ideia de permutação. Vamos usar a ideia de permutação aqui. Essa aqui. E, oxe. Demais agora. De quantas formas diferentes 6 funcionários podem se revezar em 6 casos? Isso é um caso, sim, o caso mais simples de permutação. Volto lá à pergunta. Quantos elementos eu tenho? 6. De quantas formas eu quero distribuí-los? De 6 formas, então o número de elementos é igual ao número de objetos que eu quero. Ou o número de objetos que eu quero é igual ao número de elementos. Se isso é igual, então é permutação. Como é que eu calculo uma permutação? Uma permutação de n elementos é dado por n fatorial. Então, aquele caso ali é 6 fatorial. E 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que nós já vimos que é 720. Certo? Vamos pegar o caso lá das pessoas, dos sapatos lá. De quantas formas eu posso organizar os sapatos. Vou voltar lá no slide de permutação, que é o próximo aqui. Ele faz aqui uma pergunta. De quantas sequências diferentes pode se organizar 12 sapatos? Observem que ele não fala em pares de sapatos. Ele fala em 12 sapatos. Tá? São 6 pares. E aí pode misturar. E observem aí que se você fizer uma observação boa na foto aí, são sapatos diferentes. Parecem iguais, porém são todos diferentes. Então, eu tenho 12 elementos para colocar em 12 lugares. O número de elementos é igual ao número de objetos que eu vou usar. Isso é uma permutação. Certo? Isso é uma permutação. E como é que ficaria essa resolução aqui? Seria 12, aliás, seria uma permutação de 12 elementos, que é igual a 12 fatorial. E agora aqui eu vou fazer um adendo, tá? Isso aí vai servir para a gente aqui como cálculo. Toda vez na permutação que o número de elementos ultrapassar 10, nós vamos deixar a resposta em fatorial, tá? Não vale a pena calcular isso aqui. Você já sabe que é 12 vezes 11, vezes 10, vezes, né? Aí um monte de número aqui dentro, até chegar no 1. É o 12 vezes todos os seus antecessores. Então, está estabelecido aqui que em permutação, toda vez que ultrapassar de 10, nós vamos deixar a resposta em forma de fatorial. Compreenderam? Sim, pessoal? Yes. Yes? Ótimo. Ok. Então, aí nós temos a permutação. E a gente pode ver isso aqui no outro exemplo também. Aqui. De quantas maneiras 5 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras? Eu tenho 5 pessoas para 5 cadeiras. Então, eu tenho uma permutação. Número de elementos igual ao número de objetos. Permutação de 5. Certo? Uma permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai nos dar 120.
Então, tem 120 maneiras de sentar 5 pessoas, 120 maneiras diferentes de sentar 5 pessoas em 5 cadeiras. Isso é uma permutação de N elementos sem repeti-los, né? A gente está falando de permutação sem repetição. Vou continuar aqui nosso slide. O exemplo que vai vir a seguir é o mesmo, né? 5 alunos em 5 cadeiras. Então, a gente já viu aí, só multiplicar, ó, vai queimando os alunos aí, vai fazendo uma multiplicação, né? Então, temos aí a definição de permutação, tá? Ela mais resumida aí, né? Trocar N elementos distintos em N lugares é permutação de N elementos. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes até 1, que é o nosso N fatorial. Então, aí ele fala um pouco mais do fatorial, que eu acabei de falar para vocês, tá? Que é o fatorial. Dá alguns exemplos de fatorial aí. Ó, veja como eu resolvo 5 fatorial sobre 2 fatorial. Eu decomponho do 5 até o 2, né? Aí eu vou cancelar o 2 com o 2 fatorial, sobrou o quê? 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60. Exemplo aqui, outro, 3 fatorial sobre 6 fatorial. Vai decompor o 6 até o 3 fatorial. Por que eu posso fazer isso? Porque em cima, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou cancelar o 3, o 2, o 1. Quando eu fizer esse corte aqui, ó, eu vou ter 1 sobre quanto? 1 sobre 120. Certo? Então, 1000 fatorial sobre 999 fatorial. Olha aí. Parece difícil isso, né? 1000 vezes 999 fatorial, eu decompus do maior até o menor, vou cancelar os fatoriais, vai sobrar 1000. Aí tem como calcular fatorial em calculadora científica. Não sei se vocês estão vindo do lado esquerdo aí da calculadora, um símbolozinho lá, x fatorial, x com exclamação, né? Como é que eu calculo isso? Eu digito o número e aperto isso aí. Porém, nessa calculadora científica, esse símbolozinho que está acima da tecla, você tem que apertar o Shift antes. Aperta isso aí, só que tá vendo? Tem que apertar o valor, Shift e aquele lá, tá? N fatorial ali, ó. Depende do tipo de calculadora. Cada calculadora vem com uma formatação diferente. Aqui um exemplo, 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 9 menos 2 fatorial. Olha o que ele faz. 9, calculadora. Inverte a função, certo? Aperta o fatorial, aí ele vai, divide, abre o parênteses, 2, inverte, fatorial, vezes, que é multiplicação, abre o parênteses, 7, que é 9 menos 2, inverte, fecha fatorial, fecha parênteses, fecha de novo, que você fechou toda a primeira expressão, igual, e ele vai lhe dar o resultado. Tá? Bom, aqui ele dá um outro problema. Em uma estante, há 9 livros diferentes, 4 de física e 5 de matemática. Aqui ele já bota algumas restrições. 4 de física, 5 de matemática, certo? De quantos modos é possível arrumá-los em uma única prateleira? E aí? Tem alguma restrição aí? Está dizendo que tem 4 livros de física e 5 de matemática. Tem alguma restrição? Alguém pode me falar se tem alguma restrição? Sim ou não, pessoal? Tem não. Tem não? Tem. Então Tem, os livros podem estar tudo embaralhado, não pode? São livros diferentes. Pode sim. Pode. Então, se os livros podem estar todos embaralhados, eu tenho 9 livros para colocar em 9 lugares. Então, eu tenho uma permutação simples. Como é que eu calculo isso? P Só de 9. Isso. É isso? Permutação de 9 elementos. Esse exemplo aqui é aquele simples.
eu tenho uma permutação de 9 elementos. Isso vai me dar 9 fatorial. E basta a gente calcular. Se você calcular, você vai ter o fatorial aí para você resolver, tá? Vou pegar a minha calculadora aqui. Eu não vou estar fazendo conta, como sou besta. Tá? 9 fatorial. 36.880. 36.362.880 maneiras de dispor esses livros. Por quê? O primeiro livro, eu tenho 9 opções. No segundo livro, eu tenho 8. Vai tirar o livro que eu coloquei aqui. E assim por diante, até chegar no último livro que eu tenho uma opção. Então, aqui eu tenho, quando eu fizer todas essas contas aqui, eu tenho 9 fatorial, certo? Poderia ser diferente? Poderia. Vamos ver se ele propõe isso aí de forma diferente. Vamos lá. De quantos modos é possível arrumá-los em uma única prateleira? Vamos seguir em frente. Agora ele faz uma outra pergunta. Em um instante, há 9 livros diferentes. 4 de física e 5 de matemática. De quantos modos é possível arrumá-los em uma única prateleira, ficando os livros de cada área juntos? Tem restrição agora? Agora sim. Agora sim. E aí, quando tem restrição, tem que tomar cuidado com as restrições. Como é que ficaria isso aqui? Vamos voltar aqui no nosso... A diferença é que vai fazer 2 fatoriais. Exato, porque eu vou separar por área, né? Exatamente isso. Eu vou ter uma área de matemática, certo? Só que tem que tomar cuidado com um detalhe. Vou ter uma área de física, certo? Aí eu vou ter 5 livros de matemática para dispor aqui. Não é isso? E vou ter aqui 4 livros de física para dispor. Então, aqui. Física, 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 matemática, 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 matemática e matemática. Então, aqui eu tenho 5 livros para dispor de matemática. Então, aqui eu tenho 5 fatorial. E aqui eu tenho 4 livros de física, 4 fatorial. Quando eu calcular isso aqui, o que é que eu vou ter? 5 fatorial é 120. 4 fatorial, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. E eu tenho 24 vezes 120. 120 vezes 24 vai nos dar 2.880. Fechou o exercício? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui e deixar no ar. Está resolvido o exercício? Sim ou não? Bom, está. Está. Aquela E se eu, multiplicação ao ali. invés de colocar os livros de matemática antes dos de física, colocar os de física antes? Ah, tem isso também. Aí vai ter que ser isso vezes Eu 2. tenho 2 opções de arrumar os livros em ordem. Multiplicar por 2. Então, só que esse número de condições aqui é igual a esse, não é? Esse número aqui é exatamente igual a esse, não é? Então, tem que pegar isso aqui ainda, ó, tudo isso aqui ainda, e tem que multiplicar por 2. Tenho 2 opções. Então, na verdade, é isso aqui vezes 2, que vai me dar 5.760 posições diferentes. Entenderam por que se multiplicar por 2? Porque eu posso mudar a ordem. Então, quando isso acontecer, 3 coisas para colocar. Quais são as 3 coisas? O número de coleções, o número de livros de matemática e o número de livros de física. Como tudo é multiplicação, a ordem que eles aparecem não vai interferir no resultado. Eu tenho que agrupar 4 livros de matemática, então isso aqui vai me 5 livros de matemática, isso aqui vai me dar 5 fatorial.
E eu tenho 4 livros de física, isso aqui vai me dar 4 fatorial. E eu tenho 2 coleções, então 2 fatoriais. Uma de matemática e uma de física. Quando eu fizer isso aqui, eu tenho 2 vezes 120 vezes 24. No total, 5.570 formas diferentes de distribuir esses 9 livros, mantendo sempre os livros da mesma coleção juntos, ok? Olha aí o que ele vai falar. Física e matemática, né? Ou matemática e física. Então, tem 2 condições. Ou é física e matemática, ou matemática e física. Olha o que acontece. É isso aí que nós vamos ter. Certo? Então, além de colocar os livros juntos, tem a possibilidade de alterar a ordem dos livros, a ordem das coleções. Agora nós vamos entrar em permutação com repetição. Nós falamos em permutação simples, agora vamos falar de permutação com repetição, tá? E o que é uma permutação com repetição? Vocês observaram que na permutação simples, os elementos não se repetem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porém, em alguns casos, não dá para a gente aplicar a permutação simples. Olha a pergunta que está colocada. Quantos anagramas distintos se pode ter com as letras da palavra dicionário? Anagramas, pessoal, nada mais são do que senhas, códigos, tá? Com essa palavra dicionário, tem um problema. Qual é o problema? Na verdade, tem 2 problemas. Tem letras que se repetem. E aí eu vou dizer para vocês qual é o problema. Vou chegar aqui no problema que a gente quer antes de enunciar a teoria, tá? Eu tenho a palavra dicionário. Certo? Eu tenho 1, 2, 3 vezes a letra I. E eu quero formar senhas 2, 4, 6, 8, 10. Com 10 letras. Observem. Por que é permutação? Primeira coisa. Porque eu vou tratar isso aqui como permutação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu vou tratar como permutação? Porque eu tenho 10 elementos para dispor em 10 espaços. Então, o número de elementos é igual ao número de objetos que eu quero preencher. Se o número de elementos é igual ao número de objetos, é permutação, certo? Mesma definição. Porém, dentre eles, tem 3 repetidos. Imagine só se eu colocar o I aqui e o I aqui. Se eu inverter esses I aqui de posição, vai mudar a senha? Não. Olha o que eu estou querendo dizer. Ó. D-C-O-N-A-R-O. Isso aqui é uma senha, não é? É sim. É uma senha? Sim? Se eu inverter esse elemento com esse, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Então, vou escrever uma outra senha que é igual à primeira. Não vai fazer diferença. Então, eu tenho que retirar essas possibilidades de repetição. A mesma coisa vai acontecer com o O aqui, ó. Tem o O aqui, esse O, são repetidos. Se eu escrever essa senha aqui, ó, I, O, D, C, N, A, R. Se eu mudar esse O de posição com esse, muda a senha? Não. Não. Então, tem alguns elementos que repetem e eles vão atrapalhar na contagem. Então, o que é que vai acontecer com a permutação que tem elementos repetidos? Vamos ver aqui agora o que é que vai acontecer. Só dividir pelo fatorial dos repetidos. Permutar n elementos com alguns deles repetidos é calcular as n fatoriais possibilidades de troca
e retirar os casos em que cada conjunto de elementos repetidos, seja quem eles forem, está colocando x, y, z, forem trocados sem alterar a sequência. Então, retirar o total de vezes que se repete é dividir pelo fatorial da quantidade de cada letra que se repete, foi o que o Luigi acabou de falar. Certo? Foi o Luigi, né, que falou? Foi James. Hein? Foi James. James. James Isso. ou é James? James é o professor. Toda vez eu me confundo, James. Desculpa, tá? Já pedi desculpa milhões de vezes, vou continuar pedindo. Então, aí está a formulazinha. Ó. Eu tenho N elementos para permutar, porém, dentre esses N elementos, alguns são repetidos. Lá no nosso caso, vamos pegar o nosso caso lá, James. A gente tem 10 elementos para permutar, não é isso? Dentre eles tem a letra E que se repete 3 vezes, não é isso? E a letra O que repete 2 vezes. Então, tem uma permutação com repetição de 10 elementos. Esse 3 é a quantidade que a letra I repete, e esse 2 é a quantidade que a letra O repete. Então, eu vou ter 10 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Certo? E é como a gente já viu antes, vou decompor o 10 fatorial até chegar no 3 fatorial, tá? Então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2. Quem é esse 2? É 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, ó, 3 fatorial dividido com 3 fatorial, e eu posso simplificar aqui, ó, 10 dividido por 2, 8 dividido por 2, 6 dividido por 2, 4 dividido por 2, tanto faz, hein? 4 dividido por 2 aqui, dá 2. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 9, 900, 900 vezes 8, 7.200, 7.200 vezes 7, agora já não sei mais de cabeça, tá? Vezes 7, vai dar 50.400, 50.400 vezes 6, igual 302.400 maneiras, 302.400 anagramas diferentes. Anagramas, eu vou lembrar de novo, anagramas são senhas, códigos, usando letras, tá? Apenas letras. Então, quando acontecer de ter um número N de elementos para distribuir numa quantidade P de objetos, esses números são iguais, o número de elementos é igual ao número de objetos. Porém, aqui existem elementos repetidos, então aqui nós vamos ter uma permutação de N elementos, retirando as repetições, certo? Então, eu vou ter N fatorial, dividido aqui por X fatorial, Y fatorial, Z fatorial, e assim por diante, né? Quantidade de repetições que for necessária retirar. Isso é a permutação com repetição. Vamos ver se tem mais algum exemplo aí para a gente calcular. Está perto do fim já a parte de permutação aí. Aí, ó, quantos números com 6 algarismos podemos formar usando apenas os algarismos 1, 2, 3? É uma permutação de 6 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ixi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, observem, se eu mudar o 1 de lugar, colocar os 4 1 juntos, não vai alterar absolutamente nada. Se eu colocar 3 1 junto e permutar entre eles, não vai acontecer absolutamente nada. Então, o que é que eu faço? Pego a quantidade de objetos, eu tenho a permutação com repetição, pego a quantidade de objetos, que é 6 fatorial, dividido pelo fatorial de quantas vezes esse elemento repete. 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vai cancelar. Sobrou 6 vezes 5, que é 30. Então, eu consegui escrever 30 números aí, 30 senhas numéricas, né?
com esses algarismos. Ele fala, uma sala tem 5 lâmpadas, com 5 interruptores independentes. Quantas formas é possível iluminá-la com pelo menos 2 lâmpadas acesas? Sessenta. Vamos lá? Vamos conferir? Tem aí 6. Ah, mas aqui já é da porta já. Ele deu um exemplo e deu outra. O slide aqui ele dá um exemplo e dá outra resolução. Vamos conferir isso aqui? O slide lá tá equivocado, tá? Aquele que ele está dando de resposta lá é outra coisa. Exemplo das portas, tá? Das lâmpadas está aqui. Isso aqui. Vê se vocês entendem isso aí. Olha o que ele colocou. Primeiro é entender o enunciado. Uma sala tem 5 lâmpadas. Cada uma com seu interruptor diferente. Quantas formas é possível iluminá-la com pelo menos 2 lâmpadas acesas? Pelo menos quer dizer o quê? Que pode ser uma ou duas. Não. Pelo menos pode ser 2, 3, 4 ou 5. Ah, sim. Pelo menos 2. Então, eu vou ter que trabalhar todas essas hipóteses. Como é que eu vou trabalhar aqui? Depois eu volto lá na resolução que ele fez. Primeira condição, 2 lâmpadas acesas. Bom, mas ter 2 acesas e 3 apagadas, importa a ordem? Não. Hein? Não, então Não, o que é que não eu vou importa. ter? 2 acesas, 2 fatorial, não é isso? E 3 apagadas, 3 fatorial. Só que não é bem assim, são repetidas. Então, eu estou escrevendo aqui para vocês tomarem cuidado. Na verdade, isso aqui tem elementos repetidos, isso aqui é uma permutação, tá? Com 2 lâmpadas acesas, de 5 elementos, onde vai ter 2 acesas e 3 apagadas. Aí eu tenho 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 3 fatorial, que vai dar, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 3 fatorial. Cancela. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, vou ter 10 formas diferentes de ter 2 acesas e 3 apagadas. Agora, se eu acender 3 lâmpadas, de novo, permutação de 5, com 3 acesas, 2 apagadas. Não muda nada daqui para cá, tá? Do primeiro para o segundo. Isso aqui vai ser 10 também. Agora, se eu tiver 4 lâmpadas acesas, permutação de 5 elementos, com 4 acesas, como a apagada não tem, é só uma, não repete, são 4 lâmpadas acesas. 5 fatorial, dividido por 4 fatorial. Isso aqui vai me dar 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, que dá 5. Agora, com as 5 lâmpadas acesas, permutação de 5 em 5 é 1. Só tem uma chance de estar as 5 acesas. Ligar todas. Então, na verdade, a quantidade de possibilidades que eu tenho aqui de permutações é 10, mais 5, mais 1. Isso aqui vai me dar 26. Vamos voltar lá no slide que está lá, bem ilustrado lá, certo? Então, observe o que acontece aí, ó, a seguir. Não é isso aqui, tá? Isso aqui é... Eu apaguei esse negócio e não... Oxe. Aqui. Aí eu tenho aí, ó. Tá vendo o primeiro caso?
Permutação de 5 com 2 acesas, 3 apagadas, que dá 10. Permutação de 5 com 3 acesas, 2 apagadas, que dá 10 também. Permutação de 5 com 4 lâmpadas acesas, que dá 5. E permutação de 5 com todas as lâmpadas acesas, que dá 1. Somando tudo, 26 formas de iluminar a sala. Tem esse segundo modo de resolver, mas esse é mais difícil. Eu prefiro usar aquela permutação. Então, esse material foi tirado desse livro, tá, pessoal? Do livro do Manuel Paiva, tá? E com a ajuda desses dois aqui, mas ele foi tirado basicamente aqui, que é a referência principal, tá? Bom, nós temos que falar ainda sobre combinação e permutação. Vamos seguir em frente. Querem tomar uma aguinha, 10 minutinhos? Hein? Pode continuar. Pode continuar? Então, vou seguir aqui, vou apresentar esse slide aqui de análise combinatória, combinação e arranjo. Antes de apresentar isso, vamos voltar àquilo que eu tinha colocado lá para vocês. Aquela para a gente lembrar, tá? O mapa. Lembra do mapa aí? Vai lembrar, se o número de objetos for igual ao número de posições que a gente vai trabalhar, se a resposta é sim, é permutação, que foi aquilo que a gente acabou de ver. Vou pegar 5 objetos, usar em 5 lugares, então permutação. Porém, se o número de objetos não é igual ao número de posições, certo? Geralmente ele vai ser maior. Se não é igual, aí eu vou ter que usar ou arranjo ou combinação. Quando é que eu uso arranjo? Quando a ordem que os objetos são colocados vai importar. Sim, vai ser arranjo. Quando é que eu vou usar combinação? Quando essa ordem não for importante. Tá? Então é bom lembrar isso aí antes da gente entrar lá na parte da combinação e do arranjo. Vamos lá. Vamos aqui. Análise combinatória, combinação e arranjo. Aí ele faz aqui coloca uma questão, depois isso aqui serve como leitura para vocês, tá? Eu vou entrar aqui no que me interessa. Isso aqui é um jogo da Mega Sena, certo? E a pergunta é, de quantas formas diferentes eu posso fazer um único jogo usando 6 dígitos? De quantas formas diferentes eu posso fazer um único jogo usando 6 dígitos? E aí? Primeira pergunta. O número de objetos que eu vou utilizar é igual ao número de posições que eu vou ocupar? Sim ou não? Definitivamente não. Definitivamente não. Eu tenho 60 objetos para ocupar 6 posições. Então, se o número de objetos não é igual ao número de posições, eu não posso usar a permutação, ok? Aí agora vai vir a segunda pergunta. A ordem em que eu colocar os objetos vai interferir no meu jogo? Com jogo que eu vou fazer? Sim ou não? Com certeza. Se eu pegar eu fiz esse jogo aí, 04, 25, 01, 53, 17 e 11. Se eu inverter a posição desses números, é outro jogo ou é o mesmo jogo? É outro. Não é não? E aí? É o mesmo ou é outro? Tem alguém clicando aqui, deixa eu ver se... Hein? E aí, pessoal? É o mesmo jogo ou é outro jogo? Eu também acho que seja outro jogo. Outro jogo? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui que não é. Quais são os números que eu coloquei lá? 04, não foi? 04, 25, eu acho o outro. 04, vamos lá, vamos voltar lá. 04, 25, 01.
04, 25, 01, 53, acho que 17, e eu não lembro o último. 11. 11, ótimo. Então, coloquei esses números aqui. Agora, se eu inverter esse número com esse aqui, se eu botar aqui 11, 25, 01, 53, 17 e 04. Eu fiz o mesmo jogo ou fiz outro jogo? Lembrando, na Mega Sena vão sortear 6 números. Eu tenho que ganhar, para ganhar o prêmio, eu tenho que acertar os 6. Importa a ordem do sorteio? Importa se o primeiro for sorteado por esse ou esse? Sim ou não? Eu pensei que importasse. Eu também Não, na não. Telecena importa, né? Não importa. Eu tenho que acertar os 6 números. A ordem que eles são colocados é o que menos importa. Eu tenho que acertar os 6. Lá, na hora do sorteio, vão ser sorteados 6 números. Se eu acertar esses 6 aqui, não importa a ordem, eu ganhei. Então, nesse caso, a ordem dos elementos, ela não é importante. Se ela não é importante, tá? Se ela não é importante, então eu vou trabalhar com combinação. Certo? E agora nós vamos definir o que é uma combinação. Certo? Nós vamos definir uma combinação. Vou dar um outro exemplo de combinação. Quantos alunos nós temos na nossa sala de aula hoje? Agora, nesse momento, eu conferi aqui. 16. Que é plugados. 17. Plugados tem 18. 20 com o professor Neto, então tem 2 vezes o professor Neto aqui, então tem 18, certo? Vamos supor que eu dei um número para cada aluno, de 1 até 18. Dei um número, uma senha para cada um de vocês. E dentre esses 18, eu vou sortear 2 alunos. Vou pegar uma fichinha lá, puxar o número, vale o número do aluno. Quem ganha vai ganhar o mesmo prêmio. Importa se ele ganhou no primeiro lugar ou no segundo? Não. Não. Então a ordem aí não é importante. Se eu sortear, por exemplo, o aluno 02 e o 18, é a mesma coisa que sortear o 18 e o 02. Os dois vão ganhar a mesma coisa. Então a ordem aqui não é importante. Então a ordem desses números aqui, eles vão aparecer, não é importante, porque basta o jogador acertar os 6 números. Não precisa acertar a ordem deles. Se a ordem importasse, aí não seria combinação. Então, nesse caso aqui, também é uma combinação. É uma combinação de 18 elementos que vão ser colocados de 2 em 2. Aqui é uma combinação de 60 elementos que vão ser colocados de 6 em 6. Certo? Agora nós vamos definir o que é combinação. Vamos lá para a definição de combinação. Aqui tem um exemplo, né, que eu estou dando. Vamos seguir em frente, que a gente quer definir combinação. Não vou, você vê que ele resolveu, eu não estou preocupado em resolver agora. Vou deixar para resolver lá na frente, certo? Aí faz até a troca aqui, ó, brinca com a troca, faz uma brincadeira aqui. Aí ele faz uma outra pergunta. Peraí, deixa eu ver aqui. Faz uma outra pergunta. Na aula de hoje, né? Arranjo, combinação, certo? Escolher 3 funcionários, dentre 8 disponíveis, para assumir, respectivamente, os cargos de supervisor, tesoureiro e marqueteiro. Supervisor, tesoureiro e marqueteiro. De quantas formas eu posso escolher isso aí? E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a seguinte pergunta, olha lá, que é aquela pergunta importante. O número de elementos que eu estou tratando é exatamente o número de opções que eu tenho, de objetos? Não. Não. Não é permutação de fato, né? Agora vem a segunda pergunta.
A ordem que eu vou colocar esses elementos faz diferença? Sim ou não? Faz. Olha que ele botou uma palavrinha muito importante aí. Respectivamente. Respectivamente. Então, primeiro eu tenho que escolher quem? Supervisor. Certo. Escolhido o supervisor, eu vou escolher. Tesoureiro. Depois eu vou escolher quem? Marqueteiro. O marqueteiro. Então, a ordem aí agora faz diferença. Então, agora eu vou ter um arranjo. Apesar que essa questão ela pode ser resolvida usando o princípio fundamental da contagem também, porque o arranjo é muito próximo do princípio fundamental da contagem, tá? Inclusive, tem professor que, quando vai dar aula de análise combinatória, ele não mostra permutação. Ele não mostra arranjo. Ele mostra permutação e combinação, porque ele já falou antes do princípio fundamental da contagem. Porque aqui é o seguinte, ó, vou só mostrar para vocês o que é que eu estou falando aqui. Vou voltar aqui. Eu adiantei aqui, mas na verdade eu quero. Teria só que multiplicar por 3 no final, professor? Hein? Teria só Oi? que multiplicar por 3 no final? Não, não precisa, porque ele botou um termo aí, respectivamente. Primeiro, a escolha primeira aqui é o supervisor. Depois é o tesoureiro. Depois o marqueteiro. Essa ordem não vai mudar. Então, se essa ordem não vai ser alterada e ela interfere no resultado, porque se ela pudesse ser alterada, ela interferiria também. Se ela não pode ser alterada, então aqui eu tenho um caso básico de arranjo. Arranjo de N elementos que eu vou colocá-los de P em P posições. Certo? Aí, por exemplo, aqui, quantas opções eu tenho para escolher o supervisor? 8. 8, perfeito. 8 opções para escolher o supervisor. Escolhido um supervisor, eu já não tenho mais 8 opções. Eu tenho quantas? 7. 7. Escolhido um marqueteiro, escolhido um tesoureiro, eu só tenho 6 opções. Porque ele usou a palavrinha respectivamente. Eu tenho que fazer a escolha do jeito que está aqui. Eu não posso primeiro escolher o marqueteiro para depois escolher o supervisor. Agora, se ele não tivesse colocado aquele termo respectivamente, aí eu poderia misturar. Então, aqui, na verdade, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6. Que quando a gente calcular aqui, vai dar quanto? 8 vezes 7, 56, não é isso? 56 vezes 6, 336 hipóteses diferentes. Depois eu vou resolver isso aqui usando a fórmula do arranjo para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Ok? Tudo bem? Beleza. Vou só ver aquela questão da loteria lá. Na questão da loteria, aí é que está o detalhe, tá vendo? Na questão da loteria, eu tenho a primeira opção para escolher um número, tem 60 opções. No segundo, 59, porque o número que eu escolhi aqui eu não posso repetir. No terceiro, 58. No quarto, 57. No quinto, 56. No sexto, 55 opções. Porém, o primeiro número que eu escolhi aqui, ele pode vir para o fim. E o que eu escolhi aqui pode ir para o começo, porque essa ordem não vai alterar em nada. Então, eu tenho que retirar essas possibilidades aqui, que vão me dar... não é nem repetição de número, é repetição de 6 valores. Os valores não precisam estar colocados em ordem. Se não precisam estar colocados em ordem, eu tenho que usar a combinação, tá? Toda vez que a gente pensa em subtrair combinações, a gente vai dividir, não é? Na verdade, se eu for subtrair, vai ter muito, né? Muito, porque, por exemplo, se eu mudar só 2 números de lugar, já tem um bocado de opções. Então, o que ele fala aqui, ó, tá vendo? Vou escolher, respectivamente, supervisor, tesoureiro, marqueteiro, eu tenho 336 grupos distintos, ok? Vamos agora à nossa definição de fato, tá? Vamos à nossa definição de fato. Arranjo. O que é um arranjo? Com ordem, né? Tem ordem, Um arranjo de N elementos colocados P a P é N fatorial,
dividido por n menos p fatorial. Então, quando é arranjo, naquele caso que a gente pegou ali dos funcionários, eu tenho 8 servidores para colocar em 3 posições distintas com ordem. Então, eu vou ter 8 fatorial dividido por... Aliás, 8 5 fatorial fatorial. dividido por n, que é 8, menos 3 fatorial. Certo? Que vai me dar 8 fatorial dividido por Você vai quem? sobrar 8 vezes 7 vezes 6 mesmo. Exatamente. 8 vezes 7 vezes 6. Vou fazer a continha aqui, tá? Para todo mundo acompanhar. Usando os fatoriais aí. 8 vezes 7 vezes 5 fatorial, 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. Quando eu cancelar aqui, 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar 336. Então, essa é a condição do arranjo. Se for arranjo, a fórmula a ser usada é essa aqui. Agora, se for combinação, eu vou direto na fórmula da combinação. Não tem ordem. Então, se eu pegar N elementos e eu preciso colocá-los de forma que a ordem não vai alterar, e eu tenho P espaços para utilizar, que é o nosso caso lá, 60 elementos para colocar de 6 em 6. Então, eu tenho uma combinação de 60 colocado de 6 em 6. E isso vai me dar, ó, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P. Então, na combinação, ainda tem que tirar aquela condição que repete. São 6 elementos que podem permutar entre eles ali. Isso aqui é a permutação, não é? São 6 elementos que eles podem variar entre eles ali, que vai dar o mesmo resultado. Então, além de tirar aquelas que a ordem não empata, ainda tem que tirar a ordem que empata. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, 60 fatorial, dividido por 6 fatorial, que é o nosso P aqui, vezes 60 menos 6 fatorial. E dá para calcular, 60 vezes 59, lembra que aqui dá 54, né? Não é isso? Vezes 58, 57, 56, 55, 54 fatorial, dividido por, bom, 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 54 fatorial. E vai fazendo os cortes aqui, ó. Esse com esse, né? 60 dividido por 6 dá 10. 10 dividido por 10 aqui, ó. Já foi, né? Aí eu posso dividir 56 por 4, né? Posso dividir 58. Alguém divisível por 4 aqui, dividir por 3. Vou fazendo os cancelamentos aqui. No final, vai embora. Certo? No Professor, final vai então estar... Hein? essas formas de arranjo e combinação são só formas metódicas de reescrever o princípio fundamental que a gente viu. Exatamente. Perfeitamente. O básico de estudar análise combinatória, e você tocou numa coisa que eu ia falar, eu vou agradecer, o básico de análise combinatória é saber usar o princípio fundamental da contagem. Agora, se você tem a ideia bem clara, eu vou voltar lá de novo para aquele. Eu estou insistindo com aquele mapa lá que eu mostrei para vocês. Eu estou insistindo com ele pelo seguinte fato. Se você compreendeu bem aquela ideia do mapa aqui, ó, o resto vai embora. Tem o princípio fundamental da contagem. Ótimo. Mas o número de objetos lá é igual ao número de posições. Então é uma permutação. Não é, vai ser arranjo ou combinação. Quando é que é arranjo? Quando a ordem interfere. Quando é que é combinação? Quando a ordem não interfere. Aí é saber as fórmulas de utilizar, saber como utilizar essas fórmulas. Só isso. Vamos pegar aqui mais um exemplo aqui, ó. Pegar aqui. Ó, ele faz a continha aqui, tá vendo? Olha o tanto de número que dá aqui, ó. E aqui ele encerra.
Aqui ele faz uma abordagem de... a tabela de preços, ela é justa? Se eu jogar 6 números, é 3,50. Se eu jogar 7 números, é 24,50. Se eu jogar 8 números, é 98. Se eu apostar 10 números, eu já pago 294 por uma aposta. Se eu jogar 10 números, eu já tenho 735. Se eu jogar 11 números, eu já pago... Se eu fizer uma aposta com 15 números, 17.517,50 a aposta. Essa tabela de preço é justa? Vale a pena fazer essa aposta grande? Ele faz uma pergunta aqui e de cara eu vou mostrar aqui para vocês. Se você jogar 17.517 para maximizar suas chances, é melhor fazer um único cartão de 15 números ou 5.005 cartões de 6 números? Porque com R$ 17.517,50 dá para fazer 5.005 cartões. Jogando 15 números, 15 números, tá? Vou jogar 15 números. Como é que eu faria isso aí? Quantos cartões dariam com 15 números? Combinação de 60, colocado 15 é 15, né? Então, eu vou ter aqui uma quantidade de cartões para mim ter chance. Porém, se eu fizer combinações de 60, 6 a 6, vou ter um número bem maior de combinações. Aqui eu vou pagar um preço alto, aqui eu vou pagar um preço de... Aqui, para cada combinação, para uma combinação, 17.517,50. Aqui, para cada combinação, para uma combinação dessa, eu vou pagar 3,50. O que é que ele está dizendo? Se eu fizer uma combinação dessa, eu posso fazer com esse mesmo valor 5.005 combinações de 6 números. Qual é o mais vantajoso? Fazer esse ou fazer 5.005 desse aqui? Me respondam aí, vê se a resposta de vocês bate com a minha, e não vou dizer, e nem estou dizendo aqui que a resposta que eu vou dar é a correta, viu? É a verdadeira, só é a minha resposta. Porque isso aqui é jogo, e jogo, para mim, é sorte. A gente só está calculando aqui as possibilidades de acontecer. Não está dizendo quem vai ganhar ou vai perder. Tanto é que tem gente que faz uma combinação e ganha, né? Não é assim? E aí, alguém pode me dizer? É melhor fazer uma com 15 números ou 5.005 com 6 números? 5.005. Alguém quer contrapor o nosso colega aí? Não? Eu vou dar minha resposta. Na minha opinião, e eu não estou dizendo que isso aqui é a verdade, tá? Não faz diferença nenhuma, porque é jogo. Você só tem garantia se você soubesse qual é o resultado que ia dar. Mas quem disse que se eu jogar 15 números, quem disse que se eu jogar 15 números num cartão, eu vou acertar todos eles, os 6? Eu posso acertar nenhum, porque eu vou ter 60 possibilidades para 15. Desses 15 que eu joguei, ainda resta 45 que eu não joguei. Para mim não faz diferença nenhuma. Por isso que, se eu fosse jogar, jogaria uma cartela com 6 números. Agora, é claro, se eu jogo uma com 6 números e jogo 5.005 com 6 números, meu número de chance aqui aumenta. Mas isso não garante absolutamente nada. Tá? Quem vai ter mais chance de ganhar, se é esse que jogou com 15 números, ó, ele aumentou a chance aqui porque ele colocou mais dezenas. Ou esse que jogou com 6 e jogou 5.005 cartões com 6. Agora, se ele tiver um programa que ele consiga fazer 5.005 opções diferentes, e porque nessas 5.005 pode ser que ele não tenha jogado o número 04. Saiu o número 04 e já rodou. Aqui,
se ele não jogar o 04. Quando sair o número 04, ele já dançou. Então, não faz tanta diferença assim, tá? É jogo. Jogo entra a questão sorte, quando não tem maracutaia, né? Que a gente sabe no Brasil isso acontece muito. Teve um deputado federal aí que antigamente acertava na loteria esportiva toda semana, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, compreenderam aí a questão, princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo de combinação, certo? Vou parar a apresentação. Qualquer dúvida, pode contactar. Tem a lista de exercícios que foi disponibilizada para vocês fazerem, vão fazendo. Eu estou contabilizando as notas do terceiro bimestre, devo colocar no que é acadêmico essa semana, e logo, logo aí vou disponibilizar uma avaliação, tá? Já contando nota para o quarto bimestre, beleza? Tá? Bom dia para todos, fiquem com Deus, e até a próxima aí, quinta-feira da semana que vem. Não, eu acho que vai ter, não sei se o Vladimir passou para vocês, tem um calendário aí dessa semana, porque teve professor que já encerrou disciplina, né? E aí eu vou ocupar algumas aulas para recuperar essa nossa carga horária, tá bom? Mas eu informo pelo menos com 24 horas de antecedência. Beleza? Beleza. Então, Beleza. bom dia para todos aí, obrigado. Valeu, professor. Valeu, professor.